Olá, mulheres lindas, como vocês estão? Hoje nós vamos para a leitura do último capítulo desse livro maravilhoso, A Honra do Rosa, da autora Vivian Ribeiro, que tem por subtítulo Conclusão, quando o fim se chama eternidade. Angel ficou confusa, olhou para cima de novo e viu o homem de luz, coberto com toda a sujeira que era dela. Não! Chorou. Oh, meu Deus, perdão, sinto muito. Quero voltar atrás, farei qualquer coisa. E quando ela estendeu a mão, a imundície desapareceu e ele se tornou perfeito outra vez. Eu sou o caminho. Sarah, siga-me. Francine Rivers, amor de redenção. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cânticos 3, versículo 6. Saber que pertencemos a alguém e saber que Jesus está em nós são convicções que precisam estar consolidadas em nosso interior. Nada acontece até que vençamos nossa mente a se render a esta verdade. Tenho aprendido que apenas uma verdade pode sobrepujar uma mentira e acabar com ela. Perceba esses dois conceitos. Conhecimento é a capacidade de obter informações e dados ou entrar em contato com alguma realidade. Todo o conteúdo de conhecimento forma a base do entendimento, que é a capacidade de processar tais informações e dados, tirando conclusões, associando e relacionando os conteúdos. Toda a capacidade que temos de desenvolver o conhecimento é chamado na Bíblia de entendimento. É possível então que alguém tenha conhecimento, mas não entendimento sobre uma verdade. E isto é um fato. É o que acontece com a seguinte verdade: Ele em mim. Muitas de nós temos conhecimento dessa realidade. Sabemos, cantamos e até falamos sobre ela. No entanto, precisamos levá-la ao entendimento de nossos corações. E para isso, é preciso que tenhamos um conhecimento revelado. Essa realidade transformadora não pode, como tantas vezes acontece, se tornar um jargão irritantemente superficial. Creio que o amado é a fonte de todo o conhecimento. A profecia sobre a vida de Jesus dizia o que mais tarde seria revelado. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Lucas 1, 76 ao 79. Esse menino cresceria e passaria a ser um profeta, e dentre em pouco um sacerdote, e ainda reinaria para sempre. Alguém assim tem em sua vida uma maneira de se expressar e de se revelar. Chamo isso de a dinâmica das palavras de vida. A dinâmica do crer. A primeira coisa no relacionamento com as verdades do amado é crer. Para isso, vamos meditar na experiência que os discípulos tiveram com Jesus em sua aparição após a ressurreição. O mestre conduziu seus aprendizes às dinâmicas de vida e eles precisaram responder com fé. O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. A palavra que eu lhes disse são espírito e vida. João 6,63. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda tão cheios estavam de alegria e de espanto. Lucas 24, 39 e 41. Ele mesmo nos ajuda a crer. Ele sempre nos convencerá. Tudo o que precisamos fazer é abrir o nosso coração. No caso dos discípulos, Jesus mostrou seu corpo transformado e pediu para que eles o tocassem, mas eles não creram. Talvez isso teria sido suficiente para mim e para você, mas quando alguém não é conduzido pelo amado às suas verdades, essa pessoa não consegue entender nem mesmo a situação mais óbvia. Hoje, o amado também mostra algo a você. Um pôr do sol, filhos com saúde, a visão da janela de seu emprego que tenha feito prosperar. Sua casa, o caminho de pétalas que se formou para você fazer sua caminhada. Ou ainda, os alimentos, a sua mesa, uma amiga para todas as horas, o ar fresco pela manhã. Sim, o amado mostra a sua presença. Mas você precisa abrir o coração para que ele a convença de que ele está em você e perto de você. Dinâmica do experimentar. Como Jesus percebeu que o crer já tinha iniciado sua função nos corações dos discípulos, ele passa para a segunda dinâmica, que é sobre experimentar. Ele nos ensina a experimentá-lo e a senti-lo. Em sua sabedoria, Jesus chama
Jesus os chama para sentar-se à mesa com ele para comer. Quer uma experiência maior do que esta? Imagino que durante a refeição eles conversaram muito, ouviram as histórias de Jesus, puderam falar o que estava em seus corações e viveram toques, abraços e olhos nos olhos. Sentir a presença parte sempre de uma busca que nos coloca em sensibilidade em relação ao mundo físico e ao espiritual. É preciso entender que nossos sentimentos estão intimamente ligados àquilo que contemplamos. A contemplação, assim como a oração e o jejum, é uma disciplina espiritual. Precisamos exercitá-la. Vamos começar pela experiência de olhar. Para onde seus olhos a estão levando e apontando? Como tem sido para você simplesmente olhar as coisas? A informação para o seu cérebro, mesmo que por vezes inconsciente, impacta profundamente a sua vida. O perceber e o sentir estão tecidos na natureza da mulher. Então, quais são as suas percepções no dia a dia de que ele está em você? Seriam canções? Contemplações do sol na chegada do dia? Sensações do coração ao experimentar profunda paz e alegria sem motivo aparente? Devemos fugir da conclusão da mente que insiste em dizer que o foco está no que se vê. O fato é que nem sempre vemos, mas podemos senti-lo pela sensibilidade de uma vida aos pés do amado por termos aprendido a percebê-lo. Chamamos isso de experiência de contemplar ou meditar. Logo, apenas olhar já nos leva ao meditar, porque gera sentimento, profundidade e uma percepção diferenciada que mexe com o nosso interior. É um olhar que ministra ao espírito e o leva à adoração. A Bíblia é recheada disto. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Salmo 63, 2. Quando contemplo os teus pés, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes. Salmo 8, do 3 ao 9. Dinâmica do entender. Quando acontece a junção de crer em uma verdade e experimentar essa verdade, nasce o entender. Seria como um encaixe perfeito de peças onde tudo faz um grande sentido. Quando creio que Ele está em mim, mesmo sem entender como isso acontece, e sinto sua presença, então estou pronta a entender. Veja o que aconteceu com os discípulos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Lucas 24, 39 a 45. Entender nesse sentido significa que ele nos abre o entendimento acerca daquilo que talvez já conhecíamos. Perceba, a ação de entender é a última a entrar na linha. Não queira reproduzir ações sem ter caminhado com fé, sem ter rendido sentimentos e focado no entendimento. Apenas depois dessas vivências é que você estará realmente pronta a mudar posturas. Ao vermos pela fé Deus como Ele realmente é, uma mudança fundamental acontece em nossa visão de vida. Por exemplo, por vezes esperamos que nossos sentimentos mudem, para que então mudemos nossa ação. Porém, perceba, primeiro devemos crer na palavra que nos diz que é possível mudar. Então, sentiremos a presença da fonte desta palavra ao buscá-lo com fé. E, por fim, entenderemos esta verdade aplicada em nossa vida, chegando a um ponto em que naturalmente agiremos de uma forma diferente. Libertas. Uma vez que seus pensamentos estiverem nos trilhos e em harmonia com as instruções de Deus, você passa a fazer escolhas certas, quer a alma grite ou não. Vivendo agora nessa verdade, você recebe virtudes por esta presença evidenciada em fé, experiências e ações. Naquele ano, todos os escravos hebreus que poderiam ter sido escravizados por dívida foram libertados. Uma terra que tinha sido vendida a outro revertia ao seu proprietário ancestral. Levítico 25, do 8 ao 13. Pela presença dele, podemos receber em nosso coração de mulher abundância para as crises de escassez, liberdade para as prisões da alma, visão para ver com esperança o nosso futuro, alegria além dos sentimentos e graça que nos garante permanência nele. Como certa vez escreveu a autora Kay Warren, a alegria é uma firme certeza sobre Deus, uma serena confiança em Deus e uma obstinada escolha de louvar a Deus. A base da honra. Tudo começa com fé.
Gostaria de terminar esse livro reafirmando que a fé é a base da honra do Rosa, pois sem ela é impossível agradar ao amado, sem ela é impossível viver em sua presença, sem ela seria difícil manter as verdades vivas no coração de uma mulher. Por isso, querida, precisamos crer no agir invisível do amado. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Eclesiastes 11:5. Entenda que existe um contraponto na vida de uma mulher. Fomos criadas para provar, não simplesmente entender. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Provérbios 25:2. Gostamos de ver, testar ou de que testem em nós. Gostamos de saber se alguém já usou, se algo é aceito ou não. Como vamos então encarar as experiências como o amado? Ele diz: provem e vejam. Algo precisa mudar em nossa mente. Enquanto mantermos os pensamentos de morte, escassez, ansiedade e insubmissão, nada vai acontecer. A palavra arrependimento vem da raiz metanoia, que significa mudança de mente. Então, meu convite a você, ao fim desta leitura, é para que você entre em arrependimento por talvez não estar vivendo a honra do Rosa, a honra de ser escolhida e amada para viver uma vida completa e perfeita. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus não são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 56:8-9. Durante sua jornada de mulher, em que está sendo sublimemente resgatada, você será conduzida a ambientes de fé. Nesses lugares não haverá absolutamente nada nem ninguém além de você e o amado. Ainda que pareça que seu chão irá lhe faltar, você aprenderá a se segurar na fé no amado. É um lindo e arriscado exercício de fé e você tem todas as condições de enfrentá-lo. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Lucas 24:30-32. Agora que você chegou a esses ambientes de fé, caminhe pelas verdades que se transformam em novas realidades. Creia pela fé que Ele está em você. Diga: eu sou dele. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Por meio da santificação, a cada dia você será encontrada nele. Diga: eu estou nele. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Filipenses 3:8-9. Um dia, por estar vivendo na glorificação, você caminhará com Ele. Aleluia! Então diga: eternamente eu serei dele. Confie nele em todos os momentos. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Salmo 62, do 1-8. Tome uma decisão. Enquanto cada parte de seu ser não entender que você é dele e sempre será, você não irá parar. Decida lutar com tudo o que tem para que cada mulher desta geração entenda que a honra do Rosa não está na cor em si ou nas preferências pessoais, mas na alegria de saber que temos um Criador que partilhou sua própria essência conosco e a mantém viva em nós. A honra é dele, assim como a glória. Enquanto você tiver fôlego para adorá-lo, terá fôlego para ministrar a mais uma mulher sobre a incomparável e mais linda história de amor que já existiu, desde a eternidade. C.S. Lewis certa vez escreveu: se existe uma mulher de verdade, ainda que seja o rastro de uma, ali dentro das queixas poderá voltar à vida outra vez. Se houver uma pequena faísca debaixo de todas aquelas cinzas, iremos soprá-la até que toda pilha fique vermelha e clara. Espero que todas nós, no grande dia, quando nos encontrarmos com Ele, quando estivermos em meio às pessoas
e às maravilhas do céu, que reconheçamos o amado não somente por sua grandiosa glória, mas por nossa profunda intimidade com ele. Já conheceremos seu cheiro, sua voz e a doçura do seu olhar. Seremos então guiadas por sua majestosa presença. Maranata, amado. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13:12. Que bom, minha amada, nós finalizamos esse livro maravilhoso que muito me edificou, muito trouxe clareza aos meus olhos sobre algumas coisas, muito me renovou. Eu tenho certeza que também não foi diferente na sua vida. Nós finalizamos esse livro, mas nós vamos dar continuidade a outros livros. Então, continue comigo nesse canal, continue ativando aí, deixe só o seu sininho ativado para você receber notificações de outros livros que nós vamos ler também juntinhas. E deixa aí o seu comentário, tá bom? Deixa um feedback aí para mim. Foi um prazer ter você aqui comigo. Deus abençoe e até o próximo livro.